Gênesis capítulo 12, vamos ler o verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos o teu nome, porque a tua palavra é viva e eficaz, e agradecemos o teu nome por este ano que se finda, e pedimos a tua bênção, Deus, para este ano que se inicia. Agradecemos porque podemos estar em tua casa nesta noite, neste último dia de 2023. As lutas foram grandes, no entanto, nós as vencemos, porque a tua graça e a tua misericórdia é melhor do que a vida, e por isso hoje nossos lábios te louvam. Continue, ó Deus, nos sustentando e abençoando e falando ao nosso coração, e abençoando, ó Deus, cada vida que está em tua casa nesta noite e falando ao nosso coração. Dá-nos ousadia para permanecermos no Senhor neste ano vindouro, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta em Gênesis no capítulo 12. Irmãos, tem uma cantora que eu gosto muito, alguns mais velhos aqui vão lembrar, a Carmen Silva. Para mim era uma das vozes mais extraordinárias, mais belas que nós tínhamos e temos ainda, porque as coisas continuam gravadas, né? Então, muitos já partiram, mas a voz delas, ou desses cantores, permanece. Tem uma música dela que é Sempre Juntos. Chegar em casa, você busque no YouTube aí que você vai encontrar. Mas parte da letra dela diz assim, eu achei propício para o que nós vamos meditar aqui em Gênesis 12. Ela diz assim: procure sempre estar junto de quem você ama, porque tristeza não completa a mesa e nem aquece a cama. Meu grito se perde no espaço e ninguém me responde. Meu Deus. Ela disse: eu quero sair procurando, mas não sei onde. Procure sempre estar junto de qualquer maneira. A vida é cheia de surpresa e passageira. Não deixe escapar a sorte e a felicidade se você as tiver. São coisas que não acontecem quando a gente quer. Ela diz: tristeza não pagam dívida e não vai mudar a vida de ninguém. Então procure sempre estar perto de quem você quer bem, porque a falta de alguém provoca tristeza, medo e solidão. Não deixe que essas coisas tomem conta do seu coração. Estamos no último dia de 2023 e tem muita gente que prossegue com dor, tristeza e solidão, porque vai para 2024, mas o coração vai ficando em 2023. E aí, da maneira que Deus chama Abraão para uma jornada, que ele não sabia para onde ir, mas tinha fé, confiança e esperança, vai vencendo o medo, a tristeza e a solidão. Se você olha os versos seguintes, ele vai fazendo altares na caminhada, na jornada em direção à terra prometida. Apenas Deus diz: sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, ser-te uma bênção, porque abençoarei os que te abençoarem. Mas o imperativo forte é: sai e vai e ser uma bênção. E a Bíblia diz que Abraão sai e parte. Então só a fé vai nos garantir uma jornada firme em 2024. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, você encontra lá a galeria dos heróis da fé, e fala também de Abraão, que esperava contra a esperança, que manteve a fé pela promessa de ir não sabendo aonde, mas parte pela fé. Depois recebe a promessa de ser pai, de um filho vir, e por este filho
nós temos a promessa concretizada, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Depois passa tantos anos, ele anda pela terra prometida. No capítulo 15, ele diz que a geração de Abraão seria escravizada por 400 anos. Isso ainda não tinha acontecido, mas ele disse: olha, a tua descendência será escravizada por 400 anos, depois sairá com prosperidade. E ele disse, e aí estariam tomando posse então da terra prometida. O fato é que Abraão obedece, Abraão caminha pela fé, Abraão caminha pela esperança, e o tempo futuro diz que Israel toma conta da terra prometida. Desta geração vem mais tarde Jesus Cristo, e ele se torna e é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então é preciso que nesta a transição de calendário ou de ano, é preciso que a gente creia que somente a fé vai nos garantir uma jornada boa no ano vindouro. Seja, Paulo, quando vai para Jerusalém, disse: o que me espera é luta e dificuldade. No entanto, Paulo vai mais tarde, Paulo vai dizer que em Cristo ele é mais do que vencedor. Tudo pode, ele diz: tudo posso naquele que está comigo, ou no Senhor. Tudo posso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo posso, porque o poder de Deus está em nós. Ele disse: tudo posso, porque a graça é melhor do que a vida. Ele diz: tudo posso, porque, ligando com o Salmo 23, ainda que se ande pelo vale da sombra e da morte, ele que vai dizer no final: habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então Abraão sai e parte, é chamado. Então o caminho da fé primeiro é ouvir o chamado de Deus. Nós habitamos em dias em que 1 João diz que é um mundo que jaz no maligno. João capítulo 10 diz que na verdade Cristo veio para salvar, no entanto o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos vivendo no meio dessa confusão em que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e o Cristo vem para que tivéssemos vida e vida em abundância. 1 João 5,19, ele diz que sabemos que nós somos de Deus, mas que este mundo jaz no maligno. Romanos 12, ele diz que nós somos chamados para não se conformar, mas transformar pela renovação da mente. Ele disse: desta forma nós sabemos qual é a boa, agradável e a perfeita vontade em Cristo Jesus. Mas se os cristãos de nossos dias eles forem se adaptando, se encaracolando, se ensimesmando ou concordando com esta geração, certamente vai sucumbir na própria história, não só em 2024, mas durante a vida, porque o apóstolo vai dizer: olha, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Quando você vai para João 17, Cristo vai orar por nós, a grande oração sacerdotal, e dizer: Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou, mas Pai, eles são enviados ao mundo, como também eu fui. Pai, eles precisam ser guardados por Ti. Eu tenho falado da Tua palavra e eles têm crido, então guarda-os na Tua palavra. Então, se nós queremos um mapa para 2024, é a palavra de Deus. Abraão parte sem bússola, sem GPS, sem esses meios que nós temos hoje, que até dentro de Resende, morador de Resende, liga o GPS para chegar a algum lugar. Não sei como vai se perder em Resende um morador de Resende, mas liga o GPS para sair daqui e ali. Abraão sai e não tinha GPS, não tinha bússola, mas tinha fé. Ele apenas escuta a voz de Deus: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar, ou que eu te mostrarei, e vai sendo uma bênção. Quando Abraão chega no meio da tribo de Et, eles olham para Abraão e dizem o seguinte: tu és entre nós como um príncipe de Deus. Eles olham para Abraão e reconhecem Abraão como um príncipe de Deus. Oxalá se esta geração que jaz no maligno olhasse para nós como cristãos e dissesse:
você ou vocês são para nós como príncipes de Deus. O que tem acontecido em nossos dias é a descrença nos chamados cristãos. Zombam dos cristãos, porque estão mercadejando o cristianismo, mercadejando a fé, mercadejando a confiança, a esperança e até a salvação. Estão fazendo literalmente um comércio da fé. Isso está levando essa geração que jaz no maligno, que despreza já o Senhor, e agora passam a desprezar os próximos, ou o próprio cristão, que não valoriza a fé que ele foi chamado para exercitar no meio de uma geração que jaz no maligno. Abraão tem tempestade, tem dificuldade, vai ter problema com reis, mas ele vai prosseguindo a sua história. O sobrinho dele traz problemas, traz transtornos, mas o Abraão prossegue. Até então era para sair sozinho, o sobrinho quis ir com ele, o Abraão deixou, mas chega um momento que vai ter que se desprender para caminhar sozinho em direção à terra prometida. Tem um cântico que nós devemos cantar no segundo domingo, se der, é um cântico da época dos mais maduros aqui da fé, que é caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça ir, porque caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, então não me peça ir. Já prepare para domingo que vem. É um cântico muito antigo, mas para a caminhada de 2024, às vezes tem coisa que você vai precisar se desprender. Talvez você tentou carregar tanta coisa em 2023 que cansou, quase desistiu, quase partiu para a eternidade, porque tentou carregar tantas coisas, e às vezes é porque não aprendeu a dizer não. Mas eu vou caminhando e vou levando tudo que está em minha volta, e a Bíblia diz: não, sai da tua parentela, vai tu e a tua casa para a terra que eu vou te mostrar. Então 2024 é preciso desprender. Abraão mais tarde falou para o sobrinho: você vai para onde? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Eu vou para o outro lado. E aí você lê no final as duas histórias como é que foram diferenciadas. Então 2024, a única busca, o único mapa é a fé. A segunda coisa que você precisa ouvir a palavra de Deus, mas precisa também obedecer a palavra de Deus. Diz que Abraão escuta e vai. E se você olhar o verso 5, diz assim: e lá ele chega, ou lá ele chegou. Ele parte para a terra sem saber onde, mas lá ele chega. Apesar das profecias dizendo que haverá dificuldade, só anos mais tarde. Olha o que diz o capítulo 15. Leia, nós vamos ler agora, passe aí a sua página para o capítulo 15 de Gênesis. É preciso ler esses dois versos. 15 a partir do versículo 12. Porque ainda faltava muito tempo, mas Deus renova a aliança com Abraão e diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, o grande pavor, e cerradas as trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sobe, por certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está dizendo é: ainda falta mais de 400 anos para que a promessa que eu estou fazendo vá se cumprir. Disse Abraão: você vai morrer em ditosa velhice, a tua geração vai peregrinar, vai ficar escravizada por 400 anos, mas eu julgarei o povo, como nós vimos com as 10 pragas, e depois Israel sai vitorioso. E aí Israel vai caminhar mais 40 anos em direção à terra prometida, e vai tomar posse na pessoa de Josué, com Josué à frente desta geração. E aí você tem a fé para caminhar em 2024, tem que dar ouvido
à palavra de Deus, tem que obedecer à palavra de Deus e tem que abençoar aqueles que estão em sua volta. A Bíblia diz: ser tu uma bênção. A jornada da fé é uma jornada abençoadora. Você vai abençoando e sendo abençoado. Jesus Cristo conviveu e teve um ministério e uma vida semelhante à nossa. Teve dificuldades, teve problemas, e na cruz ele ainda vai orar dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, mais tarde sendo morto, apedrejado, faz a mesma oração. E quanto mais os anos passam, parece, como alguns dizem, o estupim dos cristãos fica mais curto. Quando a Bíblia diz que nós precisamos de amor, longanimidade, mansidão e domínio próprio. E por causa desses 4 frutos do Espírito, cristãos têm causado muitas dificuldades, seja na família, seja na igreja, seja nos que estão em sua volta, porque falta amor, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Jesus Cristo diz: perdoa porque não sabem o que fazem. O Estevão também faz. E os cristãos contemporâneos, eles precisam ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e abençoar aqueles que estão em sua volta. É uma trajetória de bênção em 2024, mas é uma trajetória pela fé, porque ouviu, porque obedeceu, porque colocou em evidência. Abraão prossegue essa jornada e vai abençoando e sendo abençoado. Uma jornada longa, uma caminhada longa, mas uma dependência do Senhor. Se você olhar só o verso 7 e o verso 8, ele diz que ele já faz logo altares, ou seja, ele vai caminhando e fazendo altares até chegar na terra prometida. Não tinha templo, não tinha ainda o tabernáculo, não tinha ainda o local de culto específico. Então Abraão vai andando e fazendo tabernáculos, centro de adoração do seu clã, ali da sua família. E hoje nós, como igreja, nós temos o templo, que nós precisamos ir ouvir a casa do Senhor, mas há empecilhos às vezes significantes para que te impeça a caminhada da adoração coletiva. O Salmo 133, ele diz que é bom, que é agradável que os irmãos vivem em união, e disse ali: ordena a sua bênção e bênção para sempre. O Salmo 122, e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, o salmista inveja as andorinhas e os pardais, porque encontraram espaço para fazer ninho na casa do Senhor. E ele diz: Senhor, e eu encontrei os teus altares. O Salmo 42, ele vai dizer que ele se lembra de quando ele era guiado com a procissão entre gritos de alegria e louvor. Era uma multidão em direção à casa do Senhor, como esse pai faz agora com essa criança pendurada para a casa do Senhor. É assim mesmo, vão levando para a casa do Senhor. Os pardais, as andorinhas foram nessa direção, e aí ele diz assim: eu me alegrei, eu me alegro, porque estamos na casa do Senhor. Os avós, os pais, os tios precisam fazer isso. No exemplo desse pai aí, não quer entrar, então a gente entra pendurado, vamos lá, para a casa do Senhor. É assim que os avós e os pais têm que fazer. Mas tem alguns adultos que assim: ele não quer ir, deixa. Ele não, é isso mesmo, ele não quer ficar, então deixa. Mas não, tem que ser levado para a casa do Senhor. E o salmista, ele se alegra, ele se empolga, nada pode impedir a jornada, a caminhada dele em direção à casa do Senhor. E aí Abraão sai de uma região extremamente complicada, caminha em direção à terra prometida, vai com fé, com obediência e com o coração aberto para abençoar e ser bênção. E aí os filhos de Et dizem assim: olha, tu és entre nós como um príncipe de Deus. Coisa boa, coisa extraordinária. A primeira expectativa era saber para onde ir. A segunda era ter um filho. E depois era quando nós vamos parar. E depois recebe a profecia: olha, depois vocês já estão por aí, mas o povo vai sair, vai ficar 400 anos, vai ter como se fosse buscar riqueza, e depois volta para esta terra, e aqueles serão plantados e abençoados e abençoadores. E aí vem Jesus Cristo como cumprimento sublime
desta profecia a Abraão, porque em Cristo nós somos abençoados. E aí é preciso que você lembre de Apocalipse 1:3, também para essa jornada de 2024. Lá em Apocalipse 1:3, ele diz: bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam a palavra desta profecia. Então, mais do que nunca, a nossa geração de cristãos precisam ouvir, precisa ler e precisa guardar a palavra de Deus no coração. Só assim você vai dar continuidade à história de Hebreus 11, porque todo Hebreus 11 é história de fé, mas no capítulo 12 ele vai dizer: por isso também nós, visto que temos uma carreira que nos está proposta, então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E só dessa forma também você cumpre Romanos capítulo 12, 1 e 2. Então somos chamados para uma caminhada pela fé, que exige que se ouça a voz de Deus, que se obedeça a voz de Deus, que seja pessoas abençoadoras, para que continuem sendo abençoadas. Que Deus continue nos abençoando. Amém. E nós vamos abrir o nosso cenário e nós vamos cantar um hino que nós cantamos pela manhã. É um hino que geralmente canta, já que o ano velho já foi, o ano novo está batendo as portas, e nós precisamos continuar aprendendo a viver o ano novo. O que ficou, já passou, não adianta lamentar, é preciso prosseguir neste ano novo. O hino 373, na última estrofe você fica em pé se puder, para a gente cantar, tá bom? As duas primeiras como você está, na última você fica em pé. E damos-te graça, ó Deus, por este novo ano que vamos iniciar a partir de agora à meia-noite. E nós queremos, ó Deus, prosseguir como filhos do Senhor, ouvindo a Tua voz, obedecendo a Tua voz e abençoando aqueles que nos cercam e sendo pessoas chamadas para abençoar, abençoadoras e sendo abençoadas. E que, ó Deus, como igreja bendita do Senhor, prossigamos marcando, ó Deus, a nossa sociedade como igreja bendita do Senhor, como igreja que ouve, como igreja que lê, como igreja que obedece a Tua palavra. E a Senhor Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e, ó Deus, a bênção e a paz do Supremo Deus seja conosco. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco, com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém.